Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar, dando continuidade às nossas aulas, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o poder político. Pode colocar aí na tela pra gente. Então, a gente vai tratar das três dimensões da política, como esse poder político ele é manifesto dentro da sociedade. Então, retomando um pouquinho o que a gente falou na aula passada, a gente volta com o Max Weber falando justamente que o poder é a capacidade de uma pessoa ou grupo de impor a sua vontade sobre os outros, mesmo que essa seja contrária da maioria, dentro de uma sociedade, né? Então, o poder político nada mais é do que a capacidade de influenciar a conduta alheia. Até porque não existe somente o poder de mando, mas também é necessário que haja a obediência. Pode voltar aqui para mim. Então, gente, esse também já foi um tema que a gente tratou dentro da fala, que é justamente esse conceito de poder associado à ideia de poder político. Como eu te falei, a política ela é composta por vários elementos. E é necessário, então, que o poder ele seja exercido. E dentro de uma sociedade, esse poder ele tem que ser dividido entre alguns membros, para que não haja o poder inteiro na mão de uma pessoa só. Por quê? Porque o Weber vai falar o seguinte: o que é o Estado? O Estado é o detentor do monopólio de uma violência que é legítima. Retomando um pouquinho da aula passada, a gente falou que quando o poder ele é depositado somente com base na violência, ele é um poder frágil. Então, o que acontece? No conceito do Weber, o Estado ser o detentor do monopólio da violência legítima está dizendo muita coisa para a gente. Primeiro, o que seria o monopólio? Quer dizer que somente o Estado detém aquilo. Continuando, ele fala então que o Estado ele detém um monopólio de quê? De uma violência. Ou seja, a violência dentro da sociedade está nas mãos do Estado. Só que essa violência ela tem que ser legítima. O que significa isso? É necessário que haja consenso entre os cidadãos para que o Estado e somente o Estado tenha o poder da violência. Vou te dar um exemplo bem prático. Aqui no Brasil, existe o Estatuto do Desarmamento, que diz que somente o governo e as forças policiais podem ter uma arma. Se um cidadão quiser ter uma arma, é necessário que ele passe por vários processos para adquirir. Por quê, gente? Porque a arma ela é um objeto de violência, querendo ou não. E dentro do nosso Estado de Direito aqui, a gente concorda com esse conceito do Weber de que somente o Estado é o detentor de uma violência. Por quê? Porque é uma violência legítima. Nós, enquanto cidadãos, concordamos que somente o Estado pode usar da violência, em alguns casos, para impor a sua decisão, impor a sua vontade a todos os outros indivíduos, certo? Então, voltando lá para a tela, esse poder, então, esse poder político, ele é manifesto justamente pelo Estado, e o Estado sendo o detentor de uma violência legítima. Só que, como nós estávamos falando, o poder, para ele ser legítimo, é necessário que haja um consenso entre as pessoas. E o Weber vai falar justamente isso. Ele vai dizer que o poder ele é legítimo quando a influência exercida pelos atores políticos é aceita por aqueles que se submetem à vontade do outro. Ou seja, o poder político ele vai ser aceito quando e ele vai ser legítimo quando os atores políticos, que são os políticos que fazem parte do governo, eles conseguirem influenciar a população a aceitar aquela distribuição de poder, digamos assim. A esse conceito, o Weber vai chamar esse consenso entre os cidadãos, o Weber vai chamar de dominação. Então, dominação nada mais é do que essa capacidade de você influenciar os cidadãos a obedecerem, para que eles tenham
uma obediência não com base na violência, mas sim com base na influência. Existem então 3 tipos de dominação e eu coloquei para você nos slides. A primeira é a dominação tradicional, a segunda é a dominação carismática e você tem em terceiro uma dominação racional legal. O que quer dizer cada uma delas? A dominação tradicional é aquela que é baseada nos costumes e nas tradições. Ou seja, você tem uma família que está no poder há vários anos e é necessário que essa tradição ela seja mantida. Então, a dominação tradicional, num exemplo concreto, seria uma monarquia. A monarquia é um exemplo de dominação tradicional, porque a gente percebe que os atores políticos, eles pertencem muito provavelmente a uma família e essa família está no poder há vários anos. Então é muito baseado nas tradições e nos costumes de uma determinada sociedade. O segundo tipo de dominação que o Weber nos traz, ele vai chamar de dominação carismática. A dominação carismática é aquela centrada na figura do líder. Então você tem um líder político que tem o carisma. O que o Weber chama de carisma? É justamente o dom da oratória. Os cidadãos acreditam que aquela pessoa ela tem poderes extraordinários. Nada mais é do que a oratória, a inteligência, a capacidade de fazer discursos que convencem a maior parte da população e são aceitos pela maior parte da população. O que você não pode deixar de prestar bastante atenção é que esse líder carismático nem sempre ele é bonzinho. Esse líder carismático ele pode influenciar tanto para o bem quanto para o mal. Você tem grandes lideranças carismáticas na história da humanidade. Por exemplo, Hitler foi um deles. O Hitler era um líder carismático, ele conseguia convencer a população através de seu discurso que aquela ideia que ele estava propondo era o melhor para a Alemanha. E as pessoas compraram esse discurso. Então ele é um exemplo de líder carismático. E por último, gente, a gente tem uma dominação racional legal. O que é essa dominação? É a dominação que é baseada nas leis, na racionalidade, como o próprio nome já diz. Ou seja, é uma dominação centrada não na figura de uma pessoa, mas na figura dos cargos. Então, essa dominação racional legal, ela é a mais utilizada hoje em dia pelos países, pela maioria dos países democráticos. Passando aqui o slide, você vai perceber que existe a legitimidade, a legalidade e a Constituição. Continuamos a falar então sobre a dominação racional legal. Essa é uma dominação, como eu te falei, o Weber vai exaltar muito esse tipo de dominação, que é baseada na burocracia. Mas, pode voltar aqui para mim, mas não é aquela burocracia que você vai no lugar e não consegue atendimento porque faltou um documento, ou uma cópia de um documento. Não. É uma burocracia extremamente eficiente. É uma burocracia que, baseada em leis, de forma extremamente impessoal, você consegue resolver as diversas demandas que você tem com relação ao governo. Então, sei lá, você quer resolver um problema aí da conta de luz, não sei. E aí você tem todos os trâmites burocráticos para que esse problema seu se resolva. O que ele está falando é que essa burocracia ela é extremamente eficiente, muito baseada nas leis e que não abre margem para que as pessoas influenciem nesse processo. É aquele lance de você não deixar que relações pessoais interfiram na política. Ou seja, não é porque você é primo de uma pessoa que trabalha no hospital que esse seu primo vai te passar na frente de todo mundo na fila. É justamente isso que a dominação racional legal ela evita, entendeu? Porque ela é baseada nas leis e a partir das leis todos os cidadãos são iguais, independente de religião, de sexo, de idade, de orientação sexual, todo mundo é igual e deve ser tratado como igual. Aqui no Brasil a gente tem a nossa Constituição, pode colocar aí na tela, coloquei até uma fotinha da nossa Constituição,
nossa Constituição Democrática de 1988, rege a maior parte das relações no Brasil, na garantia de direitos e deveres. É um exemplo de respeito às leis, justamente num regime democrático de direito. Bom, aqui eu coloquei para vocês que a política hoje ela é vista como uma luta pelo poder. Além disso, é como as sociedades se organizam com relação ao Estado. Só que o que acontece? Esse poder, ele pode ser, ele tem influência, na verdade. Ele pode ser influenciado, mas na verdade ele é influenciado por diferentes tipos de poderes. Coloquei aí para vocês um dos poderes como sendo o poder econômico. É muito perigoso quando o poder econômico começa a interferir no poder político, porque você tem o capital, o dinheiro comandando certas relações. E isso é extremamente prejudicial a partir do momento que quem está no poder, quem está no governo diretamente envolvido, começa a, digamos que, orientar suas ações em prol de quem tem mais dinheiro. Isso é uma atitude extremamente reprovável. Um outro poder que influencia também dentro da política é o poder ideológico. E aí é um poder que influencia através das ideias. Digamos que é um poder muito mais saudável do que o poder econômico. A partir do momento que eu começo a influenciar a partir das ideias, é porque existe discurso, existe liberdade de expressão dentro dessa sociedade. As pessoas passam a falar um pouco mais sobre as suas ideias. E o sistema político, gente, por último, ele tem alguns elementos que é super importante que a gente compreenda quais são esses elementos. O primeiro elemento que eu coloquei para vocês são as instituições políticas. As instituições políticas, digamos que se a gente perceber a política como sendo um jogo, as instituições políticas são aquelas que determinam as regras desse jogo, como é que esse jogo deve ser jogado. Então, os pilares básicos da política moderna, como uma instituição política, um exemplo deles é o sistema eleitoral, ou seja, o modo pelo qual a gente escolhe os nossos representantes. A gente tem aqui as formas de governo. A gente não tem somente a democracia como forma de governo, e existem vários outros modelos. O processo legislativo e judiciário, ou seja, como são feitas as leis e como são julgados os casos dentro do sistema judiciário. O segundo ponto aí são os atores políticos. Os atores políticos nada mais é do que os participantes desse jogo político. Se as instituições são as regras, os atores políticos são os participantes da política. Quem são os participantes da política? Os políticos propriamente ditos, deputados, senadores, o presidente. Os funcionários públicos são atores políticos que fazem parte de uma política. Além disso, nós cidadãos também somos partícipes da política, então nós somos também um ator político que pode ser muito decisivo em determinados momentos. Por último, a gente tem os valores. Os valores, gente, eles também influenciam na forma de fazer política, porque os valores eles vão ser diferentes dependendo da sociedade que a gente está falando. Então, você vai perceber que pode ser que lá em um país A tenha uma lei, que no país B é completamente desnecessária essa lei. Por quê? Porque os valores de uma sociedade, elas acabam influenciando na forma de fazer as leis e na forma de fazer política, como essa política passa a ser regida. Então, eu trouxe hoje aqui uma questão para a gente finalizar a nossa aula. É uma questão que caiu no Enem em 2014, traz 2 textos para que a gente possa resolver essa questão. Então, o texto 1, ele vai trazer a definição lá do século XVIII do que é ser deputado. Fala o seguinte: deputado, aquele a quem se deu alguma comissão de jurisdição ou conhecimento, mandado da parte de alguma república ou soberano, o que tem comissão do ministro próprio. Esse é um dicionário da língua portuguesa lá de 1780.
O texto 2 ele já traz uma definição de deputado aqui do século XXI. Fala o seguinte: aquele que representa os interesses de outrem em reuniões e decisões oficiais. Outra definição é aquele que é eleito para legislar e representar os interesses dos cidadãos. Uma outra definição também é aquele que é comissionado para tratar dos negócios alheios. Aí já é um conceito contemporâneo. E a pergunta é a seguinte: a mudança mais significativa no sentido da palavra deputado entre os séculos XVIII e os dias de hoje dá-se pelo. Qual é o motivo da mudança no conceito, desses conceitos serem tão diferentes? Letra A: aumento na importância como representação política dos cidadãos. Olha, essa aqui é um forte mensagens. Letra B: crescente participação dos funcionários no poder do Estado? Não, está errado. Participação dos funcionários, não somente funcionários públicos, por exemplo, participam do poder, mas todos os cidadãos. Letra C: incentiva a intermediação dos interesses de particulares. Pelo contrário, a política visa o bem público, não é desejável que exista o interesse de particulares. Letra D: criação de diversas pequenas cidades-repúblicas. Gente, nem existe. Né? E letra E: diminuição do poder das assembleias. Então, a nossa resposta é a letra A: aumento na importância como representação política dos cidadãos. Pode voltar para mim? Então, gente, hoje eu trouxe essa questão para a gente ver. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me procure, me pergunte. Eu vou deixar aí alguns exercícios para vocês fazerem para esse conteúdo, tá bom? Então, até a próxima.